boa noite, boa tarde, boa madrugada, bom dia, qualquer que seja a hora que vocês estejam assistindo esse culto, que é o culto do Evangelho da Noite, do dia 2 de maio de 2024. Sejam muito bem-vindos. Então, vamos dar início ao nosso culto, fazendo aqui a leitura. Hoje é o livro Fonte Viva e é a lição 38. Vamos botar a minha auxílio luxuoso aqui da luz. A lição 38 é intitulada Se Soubéssemos. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus em Lucas, capítulo 23, versículo 24. Se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena, a fim de não se confiar à acusação descabida, tá? Ou imobilizaria a pena, no sentido, a pena é aquele instrumento antigo para escrever, né? Imobilizaria a caneta, né? Faria as calúnias escritas, né? Ele preferiria não ter a voz para não fazer falando e não escrever as possíveis calúnias escritas. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sob as algemas santificantes dos mais pesados deveres. Se o ingrato percebesse o fel de amargura que lhe endividará mais tarde o coração, não perpetraria o delito da indiferença. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. Se soubesse quão terrível é o resultado de nosso desrespeitos às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem. Graças a Deus. E graças também ao Espírito Santo de Deus,
E graças ao Cristo de Deus e graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e a sua falange bendita. Graças às egrégoras do Evangelho da Noite e da aliança da fraternidade. Graças aos nossos queridos espíritos, guias e protetores espirituais, anjos da guarda, que tanto nos assistem, nos envolvem e nos conduzem. Queremos agradecer mais essa oportunidade de aqui estarmos. Envoltos pela luz, pela paz e pelo amor do Senhor. Então, queremos agradecer toda essa semana que recebemos desde o último culto. Agradecer o amável convite que recebemos para aqui estarmos e agradecer por termos podido aproveitar a oportunidade e comparecer a esse culto. Na paz e no amor do Senhor. Só nos resta, então, pedir a permissão para o Cristo, para que possamos dar por iniciado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Então, aqui estamos mais uma vez reunidos, com grande júbilo e contentamento por essa oportunidade e sintam-se todos harmonizados, reharmonizados, reenergizados e recebendo a visita da equipe do Evangelho da Noite em seus lares. Senhor, obrigado. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas, capítulo 6. E hoje nós vamos terminar esse capítulo. Tá? São duas passagens. Vão cobrir do versículo 43 até o 49. Sendo que do 43 ao 45, o Pastorino intitulou Frutos do Espírito. E de 46 a 49, Viver os Ensinamentos. Tá? E aí, até porque agrupamos esses dois trechos no mesmo estudo. Eu já expliquei que os meus bocejos são dessa música, né? Eu faço isso há mais de 40 anos. Essa música de relaxamento. Antigamente eu usava só o relaxamento que era até para yoga, né? Que aí não tinha palavra, era só botar esse tipo de música para fazer o relaxamento, a meditação, né, para ajudar. Meditação mesmo tem que ser feita sem música, sem nada, né? Sem música nenhuma. Mas, e aí com o tempo eu fui meio que adestrando. Agora, o próprio fato de ler esses versículos já me dá uma relaxada, espero que vocês também. Então, o Lucas, como eu dizia, ele vai terminar agora, são 49 versículos, é um capítulo longo, né? E agora a gente vai ver os últimos versículos de 43 a 49. E o Lucas relata assim, só Lucas e Mateus que relataram essa passagem, tá? Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco a árvore má que dê bom fruto.
Pois cada árvore se conhece por seu fruto, porque os homens não colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro de seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala o que o de que está cheio o coração. Melhor assim, né? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Essa é a primeira parte. Frutos dos Espíritos, que é 43 a 45. A segunda parte, que é de 46 a 49, ficou com o nome de Viver os Ensinamentos. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo o que vem a mim e ouve minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a que é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando sua casa, cavou, abriu profunda vala e pôs os alicerces sobre a pedra. E vindo a enchente, a torrente bateu com força naquela casa e não na pôde abalar, porque tinha sido construída sobre a pedra. Mas os que e as não pratica, mensagem deles, né, do Cristo, é semelhante a um homem que edificou sua casa sobre a terra, sem alicerces, e a torrente bateu com força sobre ela, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. E aí, o que tem essas duas mensagens, uma a ver com a outra? Na realidade, tem a ver com o todo do capítulo, que ele vem falando, né, que a boa nova, a mensagem que ele está trazendo, é completamente diferente na execução do Velho Testamento, que lá as práticas eram externas, e você era um bom hebreu se você praticasse todas elas, mas elas davam conta a maioria, de movimentos externos, né? É claro que tem o dia do perdão, né? Mas não é a mensagem de um modo geral. A mensagem de lá é de fé, de você ter fé, de você fazer a conexão em um Deus que você está se referenciando. Não tinha igreja, né? O culto está se referenciando. Mas não dá tanta ênfase nessa ligação, que, por exemplo, agora, depois que o Cristo nasceu, você ora para fazer uma conexão, para você chegar a Deus, ao Cristo, a Deus e se conectar. Não tem os santos ainda, tá? Quando o Cristo vem, é para você vai se conectar com Deus. E eles não tinham esse hábito, tanto é que o Cristo tem que dizer para ele, quando ele dá o Pai Nosso. A Ave Maria é dada indiretamente, capítulo 1 do
do Evangelho de Lucas, né? É uma coletânea da Anunciação, né? Pelo anjo Gabriel, e depois as primeiras palavras quando Maria vê a prima Isabel. E o Pai Nosso é quando os apóstolos, né, e os discípulos pedem a ele como é que faz, né? Como é que faz? Que ele diz que, vós todos sois filhos de Deus, vocês podem se dirigir a Deus. Mas como é que faz? Dá um exemplo. E aí ele fala o Pai Nosso. E aí a humanidade começou a ver que a humanidade, cada um podia se dirigir a Deus. Então mas lá não era muito comum, não. Porque quem falava com Deus era um profeta, era um líder, entende? Então, eles estavam acostumados a serem mediados, tá? Para falar a verdade, 2023 anos depois, a maioria das pessoas está acostumada a ser mediada. Elas não fazem oração em casa, não fazem um culto no lar, não fazem uma oração. Culto no lar, reúne a família, faz uma oração de agradecimento, ou então pedindo para acontecimentos difíceis pelos quais os integrantes da família vão passar, ou a família toda, ou mesmo em prol de terceiros, né? Mas não é uma coisa muito comum, não, tá? Então, o que ele está falando com a Boa Nova é: vocês procurem se conectar a Deus. Vocês podem se dirigir a Deus para pedir e para agradecer. Isso é uma outra coisa que a gente pedir, às vezes até pede, mas agradecer, voltar para agradecer. Então, por exemplo, e aí ele vem ensinando nesse capítulo 6, né? Como é que são as coisas, que a pessoa é o centro da religião. Quando ele fala, que é nesse capítulo que ele fala a questão de que o mal não é o que entra pela boca do homem, mas é o que sai, ele está mostrando o quê? Que é o que você é, a maneira como você está no mundo. E não os costumes externos. Ele está fazendo uma apologia da porcaria, da falta de higiene. Não. Ele está dizendo que é mais importante porque essa higiene aí, ela estava dentro da religião e era um dos preceitos, né? Quando os fariseus chamam a atenção de Jesus Cristo, olha lá, os seus apóstolos não lavam a mão. Ele está fazendo uma chamada da religião. Eles não estão procedendo nos ensinamentos da religião. Como a gente sabe, muitas fazeres diários que facilitavam a vida desse povo, né, que foi escravo, que viveu nômade no deserto, melhorava muito a vida deles. E muitas coisas foram colocadas, eu acredito até que divinamente, né? Divinamente inspirado, porque eles não tinham noção de micróbio, de higiene, mas sabiam que se lavasse a mão antes era mais saudável, mais salutar, né? Mais espiritualizado. E então os fariseus, eles estavam chamando a atenção do Cristo quanto a isso. E aí o Cristo aproveitava essas deixas para mostrar qual era a nova mensagem. Que era mais importante, não é que não era para lavar as mãos, mas assim, que aquilo era um mal menor, que pior era o que sai da boca do homem, era a intencionalidade. Era o que não era costume do meio ambiente, né, para fazer fisicamente na vida, mas eram coisas da índole do homem. Então esse é o capítulo no qual isso está inserido. Então,
se vocês pegarem os últimos cultos, vem desenvolvendo essa ideia. Você vê, tá? A gente vai fazer de 43 a 49 os versículos. Então, isso foi destrinchado de diversas formas diferentes ao longo dos 42 versículos anteriores, tá? E aí hoje chega no frutos do Espírito. De novo, entendeu? Tá falando de uma ânima, de um posicionamento na vida. Não é físico, é espiritual, é comportamental. Então, quando ele diz, e lembra, ele sempre costuma usar exemplos agrários, exemplos relativos à natureza do que está em volta. É um povo que cria bichinho para comer, que planta alguma coisa, quando não planta, colhe. E ele vem e fala: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto, pois cada árvore se conhece pelo seu fruto, porque os homens não colhem figos nos espinheiros, nem os abrolhos vindimam uvas, nem os abrolhos, que eram... Abrolhos não é uma árvore específica, é uma vegetação dessa de lugar seco, parecido com a caatinga, né? Os cactos, que as folhas viraram espinhos, né? Então, abrolhos são plantas que são espinhosas, né? Nem os abrolhos vindimam uvas, nem os abrolhos dão uvas, tá? E você não colhe figos nos espinheiros, que é o tipo de vegetação lá num lugar árido como é aquela região. E ele está falando do quê? O homem bom, do bom tesouro de seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Aliás, é um bom preceito, né? Então, o que ele está mostrando? Que você, o homem na Terra, ele tem um alinhamento. Não importa muito qual é o procedimento, se ele está dando a volta no templo, se ele está rezando alto na escadaria, se ele não pratica. Aí esse ensinamento é consolidado. Em Mateus ele descreve um pouco mais, ainda coloca uma outra condição anterior, quer ver? Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com as vestes de ovelha, mas intimamente são lobos vorazes. Aí ele entra nesse ensinamento que eu acabei de ler em Lucas, né? Por seus frutos os conhecereis. Colhem-se, acaso, uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda boa árvore, toda árvore boa dá bons frutos, porém a árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. Uma árvore má não dá bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Logo, por seus frutos os conhecereis. Então, ele está falando que, mais do que pregar, que ele vai entrar nesse assunto, mais do que pregar, você tem que praticar. E eu já tenho alguns cultos, né, que venho lembrando e sublinhando isso para todos nós aqui, que hoje em dia essa questão de pregar o Evangelho, né, eu acho, ao meu ver, que você não vai mais para a praça pública. Quando eu era novo, eu via o pastor que botava um caixote, subia na praça pública e começava
a ler o evangelho, a falar e às vezes até com microfone. Essa figura não tem mais, porque eles agora estão todos na televisão ou no rádio, né? Mas mais do que isso, né, evangelizar é dar bom exemplo. Levar a mensagem hoje é a sua inserção no mundo. É como você faz essa inserção. Então, esse ensinamento, ele continua sendo desdobrado nos próximos versículos, cujo nome é intitulado Viver os Ensinamentos, que agora é Lucas, capítulo 6, de 46 a 49. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Entende? Não adianta ficar louvando, ai Senhor, Senhor, aí reza em voz alta, aí canta um louvor, aí estribucha no chão, mas assim, Jesus não quer nada disso. Jesus nem avatar nenhum. Ah, eu faço para Buda, eu faço para o Lao Tse, o Confúcio. Não querem isso. Querem que você siga a filosofia. Você dizer que você é de uma religião significa você dizer que você segue uma filosofia de vida. Então, ele está chamando Jesus, né? Está dando uma chamada. Por que me chamais Senhor, Senhor? Quer dizer, você está afinado ali com Jesus. E não fazeis o que vos mando. Que, aliás, é a tônica do Velho Testamento, né? O Deus mandava lá, tinha os 10 mandamentos, e o povo fazia o que queria. Todo o que vem a mim e ouve minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a que é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando sua casa, cavou, abriu profunda vala e pôs os alicerces sobre a pedra. E vindo a enchente, a torrente bateu com força naquela casa e não na pôde abalar, porque tinha sido construída sobre a pedra, com os alicerces, né, na pedra. Mas o que os ouve, os ensinamentos, e não os pratica, os ensinamentos, é semelhante a um homem que edificou sua casa sobre a terra, sem alicerces. A torrente bateu com força sobre ela e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Entende aí? Ele está falando de não adianta você constrói a casa, pratica a religião para todo mundo ver, vai à missa aos domingos, vai no centro na sessão de estudo, né, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, de preferência aquela que tem, ao final, passes e água fluidificada, né, porque você está achando que isso que vem de fora vai te melhorar, mas isso só vai fazer efeito se você sintonizar. Se você lá na hora que fluidificar a água, você tiver com pensamento lá no estudo que está sendo feito, né? Na oração que está sendo feita. E aí o remédio para você vai ser colocado lá na sua garrafinha. Mas se você entregar para Deus, o mentor faz. Aí tá lá rezando, você tá pensando, eu tenho que sair daqui, tenho que passar lá na promoção do Guanabara. Nossa, de repente pego até a outra lá do Mundial também. E a prece lá rolando. Você acha que a sua água vai ficar fluidificada? Olha, vou te dizer, a espiritualidade é tão boa, assim, não vai ficar com grande poder e glória quanto poderia se você tivesse sintonizado. Mas os teus mentores e
guias protetores espirituais, os anjos da guarda, eles vão aproveitar da sua boa vontade, que você até chegou a ir lá, né? Você foi lá na sessão, você ouviu o estudo, eles vão fazer o possível, mas aquela parte substancial, ela depende de você. A espiritualidade vai te ajudar, ela está sempre te ajudando. Agora, ela não pode te profanar, ela não pode entrar no seu livre-arbítrio. Se você não estiver ali, entende? Quando dois ou mais estiverem reunidos, eu lá estarei. As pessoas falam, nossa, mas se eu rezar sozinho não tem poder? Não é isso, dois ou mais, você está lá sentado, teu corpo físico, mas emocionalmente, espiritualmente, teu corpo emocional, espiritual, racional, está alhures. Então tem que ter pelo menos dois, né? Você pode não estar lá na reunião fisicamente, mas olha, agora é a hora da reunião, né? Que tem um estudo, e aí você se recolhe e pensa lá na reunião e sintoniza, e aí você está com o teu corpo espiritual, o teu racional, o teu emocional ligado lá. Entende isso? E aí, por exemplo, o passe, né? Senta lá, fica esperando o passe, né? Mas assim, o passe mesmo, ele é dado durante a reunião de estudo, que você fica lá sentadinho 1 hora, prestando atenção, tomara, né? Prestando atenção lá no estudo. Lá no estudo que está sendo feito, né? Aprendendo, nossa, é assim, e o Cristo, e é isso aqui que a gente está fazendo agora também, né? E aí eu leio, e aí eu falo, olha, ele está mostrando isso aqui, né? E aí você está sintonizado, e aí você dá abertura para que os teus guias e protetores espirituais possam agir em você, possam te dar um passe, que nossa, imagina, meia hora você sintonizado com as falanges superiores, né? Na Aliança da Fraternidade, o patrono é Francisco de Assis, né? Mas você está lá na missa do Santuário de São Judas Tadeu, lá em Laranjeiras, ou qualquer outro lugar, Santo Expedito, lá em Niterói, mas tem que sintonizar. Aí, assim, pelo fato de você ter ido lá e sentado, você vai receber, mas vai receber muito mais se tivesse aproveitado aquela meia hora lá, ou 1 hora de estudo, geralmente é 1 hora. Quando você for para o passe, vai ser uma finalização, eles vão trazer um outro aporte de vibrações, mas você já estava aberto, predisposto o tempo todo anterior. O nome dessa segunda parte, que é de 46 a 49, é viver os ensinamentos. Entende? Os ensinamentos não são para serem proclamados. Eu decoro, isso está em Lucas, capítulo tal. Entende? Não é uma coisa diletante para você ficar citando. É melhor não ter decorado e fazer, né? A primeira parte são frutos do Espírito. Então, assim, se você está alinhado, essa parte vem antes, mas ela é o desdobramento do você viver os ensinamentos. Se você está alinhado, você é a árvore que dá um bom fruto. Então você pode levar esse bom fruto
para o seu meio ambiente, para a sua família, para o seu trabalho, para a sua vizinhança, para o supermercado que você faz compras, para os seus vizinhos, né? O fato desse culto no lar, culto do Evangelho da Noite, está sendo feito nos lares, possibilita que a equipe do Evangelho da Noite circule mais e amplie o raio de ação e possa, inclusive, beneficiar todas essas pessoas que estão no raio de ação desse culto. Então, vamos prestar mais atenção a isso e vamos passar agora para o nosso passe fluídico terápico, que vai ser uma prorrogação desse momento de estudo que nós estamos tendo, que todos estamos sendo visitados pela equipe espiritual do Evangelho da Noite, que está trazendo as bênçãos maravilhosas, está sanitizando nossos lares e fazendo a reenergização e reharmonização do nosso lar, né, físico-espiritual, e dos nossos templos, que são os nossos corpos. Então vamos lá, elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós pedimos forças para desenvolver em nós o gato ficou tão assustado que saiu correndo. Graças a Deus, rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto. Você vê como é que é importante. Isso está aqui, né? A gente pede, né? E nos colocando agora, que é esse momento, na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência, de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera
pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente, pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva, sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação, sem ser subserviente. Proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus e graças ao Cristo de Deus. Graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, a egrégora do Evangelho da Noite da Aliança da Fraternidade, os nossos guias, protetores espirituais e anjos da guarda. Queremos agradecer por podermos realizar mais esse culto do Evangelho da Noite, rogar para que possamos ter sido visitados pela equipe do Evangelho da Noite e ter tido nosso lar sanitizado, reenergizado e reharmonizado. Pedimos por todos esses líderes espirituais que possam ser envolvidos para ter as atitudes, ações, pensamentos e palavras mais sintonizados possíveis, elevados, sintonizados com a espiritualidade, assim como todos esses líderes espirituais também que estão à frente de povos e etnias. Pedimos ainda, Senhor, o envolvimento do planeta para auxiliar na transição planetária e o envolvimento de todos aqueles elementos do nosso lar, das nossas famílias espirituais e consanguíneas, todos aqueles que dividem conosco o éon. Graças a Deus. Vamos fazer agora 30 segundos para podermos colocar as nossas demandas, as nossas intenções, inclusive para pedir por terceiros. Só nos resta pedir a permissão ao Cristo para dar por encerrado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Graças a Deus, que tenhamos todos uma excelente semana na paz do Cristo.